Sabe, teve uma época na minha vida em que todo desafio parecia uma muralha intransponível. E o que me paralisava não era nem o tamanho do desafio em si, mas aquele medo, aquela ansiedade que gritava na minha cabeça: Você não vai conseguir. Se você já sentiu o coração disparar só de pensar no próximo passo que precisa dar, se você se sente prisioneiro dos seus próprios medos, então este vídeo é para você. Eu descobri que a chave para quebrar essas barreiras não é nenhuma fórmula mágica. É a união de duas forças que você já tem aí dentro: foco e coragem. E hoje eu vou te mostrar como usar essas duas ferramentas para vencer o seu pior desafio. Essa paralisia que você talvez sinta, eu conheço muito bem. É uma espécie de prisão invisível. Por fora, todo mundo te vê como uma pessoa normal, funcional, mas por dentro, uma batalha sem fim está acontecendo. A ansiedade pega situações comuns e as transforma em cenários de desastre na nossa mente. Aquela preocupação que não desliga, o medo, o pânico, a sensação de que você perdeu o controle, tudo isso toma conta. Muita gente vive mergulhada nesse medo sem nem perceber. Tentam controlar os sintomas, o coração acelerado, o suor, o cansaço, em vez de ir na raiz do problema. E qual é a consequência disso? Sonhos adiados, oportunidades perdidas e uma vida que se torna muito menor do que poderia ser. É como tentar correr uma maratona com uma âncora amarrada no pé. Você se esforça, se cansa, mas não sai do lugar. E o pior de tudo é que você começa a acreditar que o problema é você, que você é fraco, incapaz, que não nasceu para isso. Mas eu tô aqui para te dizer que isso é mentira. O problema não é você. O problema é a estratégia que você tem usado para lidar com isso. A minha virada de chave aconteceu quando eu cheguei no fundo do poço, exausto de deixar o medo mandar na minha vida. Eu entendi que a solução não era tentar eliminar o medo. O medo é natural, ele faz parte do nosso instinto de sobrevivência. O segredo era aprender a agir apesar dele. E foi aí que eu descobri a combinação que mudou o jogo: foco e coragem. Sozinhas, elas já são poderosas, mas quando você junta as duas, elas se tornam uma força imparável. Pensa no foco como se fosse um laser. Em vez de deixar sua mente perdida, viajando por todos os cenários ruins que a ansiedade cria, você direciona a sua energia para uma só coisa: a solução. E a coragem? Coragem não é não ter medo, é olhar para o medo e dizer: eu tô com medo sim, mas eu vou mesmo assim. Tá, mas como a gente aplica o foco na prática? O primeiro passo é tirar sua atenção do tamanho do problema e colocar no que você pode controlar agora. A ansiedade se alimenta de coisas que talvez nunca aconteçam, do futuro. Uma técnica simples, mas muito poderosa, é quebrar suas tarefas em pedaços minúsculos. Se o seu desafio é conseguir um emprego novo, isso soa grande, assustador. Mas e se o seu foco de hoje for apenas atualizar a primeira linha do meu currículo? Isso é totalmente gerenciável, não é? Ao focar em uma microtarefa de cada vez, você acalma a sua mente e consegue realmente ser produtivo. Outra ferramenta de foco é treinar uma mentalidade de capacidade. Repetir para si mesmo coisas como "eu sou capaz de lidar com isso" não é pensamento positivo vazio, é, na verdade, treinar o seu cérebro para criar um novo caminho neural, uma narrativa de que você pode e não de que você é limitado. O foco direciona a sua energia para construir, em vez de se preocupar. Agora, vamos para coragem. Pensa na coragem como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte ela fica. E você não começa na academia levantando 100 quilos. Você começa com o peso que aguenta. A melhor forma de construir coragem é através da exposição gradual. Identifique o que te dá medo e se exponha a isso em doses pequenas e controladas. Tem medo de falar em público? Não adianta se inscrever para dar uma palestra para 500 pessoas. Começa gravando um áudio de 1 minuto para um amigo. Depois faz uma pergunta numa reunião pequena.
Cada passo pequeno e corajoso fortalece sua autoconfiança e enfraquece o poder do medo. É essencial entender que evitar o que te dá medo só faz a ansiedade crescer ao longo prazo. Aceite que você não pode controlar tudo, mas você sempre pode controlar a sua próxima ação. Se isso que eu estou falando faz sentido para você, se acender uma faísca de esperança aí dentro, pausa um segundo e clica no botão de curtir. Isso me mostra que eu estou no caminho certo e ainda ajuda o YouTube a levar este vídeo para mais gente que talvez precise ouvir essa mensagem. E se você quer continuar nessa jornada comigo, já se inscreve no canal. O bonito dessa história é a sinergia. O foco te dá um plano claro, um passo pequeno e concreto. A coragem te dá força para dar esse passo. E aí, quando você dá o passo, por menor que seja, você prova para si mesmo que é capaz. Essa pequena vitória alimenta a sua confiança, o que torna o próximo passo um pouquinho mais fácil. É um ciclo virtuoso que simplesmente destrói a paralisia. Seu desafio hoje não é escalar a montanha inteira, é só dar um único passo. Então, eu quero te desafiar. Qual é o menor e mais simples passo de coragem que você pode dar hoje na direção do seu objetivo? Deixa aqui nos comentários, não para mim, mas como um compromisso com você. Lembre-se, a força que você precisa já está aí. A grande mudança não vem de uma decisão gigante, mas de um pequeno passo dado com consistência. Crescer pode doer, mas vale muito a pena. Comece hoje.